Bom dia! Vamos começar então lá no aula 10 e 11.pdf, exemplo 2.1. Que diz o quê? Se você for lá no arquivo, ele está dizendo, pede o seguinte, determinar ângulo entre a diagonal de um cubo, ou do cubo, e uma de suas arestas. Se você está com papel e lápis, anota isso aí, que é o que a gente vai usar. Vou fazer esse exemplo, que aí é bom que a gente já recapitula o que a gente fez na última aula, né? Que foi produto do escalar, principalmente. E que a gente usa isso para medir ângulos. Pois bem, como é que é o contexto geométrico desse problema? É o ângulo entre a diagonal de um cubo e uma de suas arestas. Bom, cubo você já sabe, né? É um quadrilátero regular. Vou fazer um desenho aqui. É um dado, né? Um objeto geométrico de 6 faces, cada face é um quadrado. Aqui vai sair torto porque eu não estou imediatamente acima do plano onde eu escrevo, tá? E mesmo se eu estivesse, sairia torto do mesmo jeito. Pois bem, isso aqui é um cubo. Vamos supor que o lado dele mede L, por exemplo. Então isso mede o mesmo que isso, e todas essas arestas são de mesmo comprimento. Então é o ângulo do quê que eu quero? Bom, diagonal de um cubo é o que sai aqui de um vértice e vai para o oposto, né? Faz isso. E aí a pergunta é claro, calcular o comprimento disso é fácil, né? É só aplicar Pitágoras algumas vezes aqui. A pergunta, então, é qual é o ângulo entre essa aresta e a diagonal? Que vai ser o mesmo ângulo entre qualquer aresta e a diagonal, né? Aqui, por um problema de projeção, ficou... Isso aqui parece que está em cima disso, né? Então, deixa eu refazer isso aqui rapidamente. Aqui agora a minha diagonal é esse comprimento, né? Sai daqui e vai lá para o oposto. E qual que é o ângulo que eu quero? Eu quero este ângulo aqui, né? Que vai ser o mesmo deste ângulo aqui. E vai ser o mesmo deste ângulo aqui atrás. Em condições normais, usando só geometria espacial e plana que você aprende lá no seu ensino médio, computar esse ângulo dá um problema, né? Porque você vai ter que considerar esse triângulo aqui, ó, que coincide com essa aresta e corta essa face aqui no meio, e aí você vai ter que medir todas essas coisas aqui. Bom, esse é o problema que a geometria plana tem, e quando eu falo geometria plana e espacial também, que é trabalhar sem coordenadas. Quando você está trabalhando com coordenadas, você ganha vetores, você ganha produto escalar. E aí resolver esse tipo de problema fica muito mais simples. Quer ver? Aí você fala assim, quero. Pois bem, para qualquer cubo, esse ângulo vai ser o mesmo, né? Por quê? Porque todos os cubos são a mesma coisa, exceto o tamanho, né? Se você tiver aqui um outro cubo pequeno,
muito menor do que esse, o ângulo formado por isso aqui e as arestas vai ser o mesmo, né? Porque é só uma redução desse para esse. Então, não importa qual que é o tamanho de L aqui, né? Se aqui for L dividido por 100, por exemplo, esse ângulo será preservado. Então, como eu não preciso me preocupar com o tamanho desse L, eu vou dizer que esse cubo é o cubo de comprimento 1. Por que 1? Porque 1 é o número mais fácil de trabalhar, que não é zero, né? Ótimo. Então, se agora eu colocar esse cubo num sistema de eixos coordenados, não sei se você vai conseguir ver esse desenho do jeito que eu gostaria que você visse. Mas se eu chamar esse eixo de x, esse eixo de y e esse eixo de z, seria melhor eu fazer esse traço maior. O problema é que acabaram-se as minhas cores. Bom, vou usar o preto. Se você está com lápis e papel, aí você pode querer refazer esse desenho para você entender o que está acontecendo. Acho que agora melhorou, né? Então, quando eu faço isso, que vetor é esse? Esse vetor, né? Esse aqui. Não vai ser o vetor 1, 0, 0? A coordenada x dele é 1. A coordenada y dele é 0 e a coordenada z dele é 0. Você consegue ver que esse vetor aqui, é o vetor 1, 0, 0? Aliás, né? Alguém não consegue ver que esse é o vetor 1, 0, 0? E se esse aqui é o 1, 0, 0, esse aqui agora é o quê? Esse, em laranja. Atenção que ele está na direção do eixo Z. Então, ele é 0, 0 aqui no eixo Y, e 1 na direção Z. Ele é o vetor 0, 0, 1. Eu tendo que fazer essas coisas todas, eu me sinto um homem medieval, assim, sabe? 0, 0, 1. E qual vetor falta aqui? É esse aqui, né? Que na verdade eu nem vou usar ele. Mas só para fins didáticos, tem um vetor aqui atrás, né? Ele está na direção do eixo Y, que será qual? Vou fazer um pontilhado, puxar ele para cá. Ele vai ser o vetor o quê? Na direção Y, lá para trás. 0, 1, 0. 0, 1,
0. Perfeito. Então, nós temos 3 vetores. E nesse momento eu gostaria que você prestasse bastante atenção nesses vetores e no que eles representam. Vou falar uma palavra aqui, nós vamos voltar a eles depois, a elas depois. Esses 3 vetores são os vetores canônicos do espaço. Tá? Vetores canônicos do espaço. Vetores canônicos do espaço. Se você está escrevendo, escreve aí no cantinho assim. Abre um quadrado, vetores canônicos do espaço. Esse e esse. Normalmente esse é o primeiro, o segundo e terceiro, porque nós vamos voltar a eles mais para frente. Então tá, eu tenho esses 3 vetores. E aí, o que eu quero? Não ficou muito bom, vou usar o azul. Eu quero esse ângulo aqui, certo? Isso aqui é um cubo de lados 1. Que ponto é esse aqui? Esse aqui, da ponta do vetor da diagonal. Claro, né? Ele é 1 aqui e 1 lá para trás, aqui. Então, esse aqui tem que ser o ponto 1, 1, 1. Se esse aqui é o ponto 1, 1, 1, esse aqui é o ponto 0, 0, 0, vamos entender o vetor diagonal como sendo o vetor com ponto inicial 0, 0, 0 e ponto final 1, 1, 1. Quais são as coordenadas da diagonal? São essas menos essas, né? Então, vai ser 1 menos 0, 1 menos 0 e 1 menos 0. Vai ser isso. Esse aqui é o vetor diagonal. Vou apagar isso, que eu não vou usar mais. Então, eu posso apagar isso. Então, no fim das contas, o que eu quero? O ângulo entre a diagonal e qualquer uma das arestas. Eu posso fazer com esse e esse, ou com esse e esse, ou com esse verde lá de trás. Vamos focar nesse aqui e nesse. Tá? O que eu quero, então? Ângulo entre a diagonal 1, 1, 1 e qualquer uma das suas arestas. Né? 1, 0, 0. 1, 0, 0. Por exemplo, se eu usar outra aresta, tem que dar a mesma coisa. Então, eu vou usar essa aqui, que é mais simples. Certifique-se de que está claro até aqui. Então, aqui agora, perceba.
eu tinha o desenho e agora eu tenho os vetores envolvidos, né? Eu não preciso mais me preocupar com o desenho, porque agora o resto será só fazer conta, o que é a grande vantagem da geometria analítica frente à geometria clássica, né? Poder deduzir fatos geométricos a partir de grandezas aritméticas. Eu devia escrever essas coisas que eu falo, porque se fosse para eu pensar, para escrever, para falar isso nunca sairia. E como é que eu calculo o ângulo entre dois vetores? Vamos chamar assim. D, e como é vetor a gente põe seta, 1. Opa. E vou chamar ele de E1. 0, 0. Por que eu estou chamando ele de E1? Tá gravando, depois eu escrevo, não é justo. Por que eu estou chamando ele de E1? Exatamente pelo motivo que eu pedi para você escrever num quadradinho o que são vetores canônicos. Eu vou começar a usar essa nomenclatura já, que é para a gente já ir. Nossa, essa expressão foi pessimamente escolhida. Que é para que nós nos acostumemos desde já. O que eu sei sobre ângulos de vetores? Seja θ, θ é quando é variável, seja alfa, ângulo entre eles. Tá, legal. Então eu tenho aqui o meu vetor D, aqui o meu vetor E1, e eles fazem um ângulo alfa. Ah, bacana. Como é que eu calculo esse ângulo alfa? Bom, o que eu sei? Do produto interno entre dois vetores, isso aqui é o que? Aí você volta lá na sua apostila e vai, inclusive no que a gente escreveu na última aula, né? Isso aqui vai ser norma de D vezes norma de E1 vezes cosseno de alfa. Eu quero alfa. Então, se eu conhecer o cosseno de alfa, já é grande coisa, né? O que é isso e isso? Lembra de norma? Né? Norma é aquela história, né? Norma de ABC vai ser raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado, né? Então, o que vai ser norma de D? Então, norma de D, cuidado. Norma de D, isso aqui vai ser a raiz de... O D é isso. Então, é 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Vezes isso. Norma de E1. 1 ao quadrado mais 0 ao quadrado mais 0 ao quadrado dentro de uma raiz. Então, é raiz de 1 ao quadrado mais 0 mais 0. Vezes cosseno de alfa. Isso aqui vai dar raiz de 3, isso aqui vai dar 1. Esse cosseno de alfa permanece. Então, isso aqui é raiz de 3 cosseno de alfa. Só que, você lembra que a gente consegue calcular produto interno de vetores facilmente fazendo produto de coordenada por coordenada?
igual nós fizemos no último encontro. Sim ou não? Pois é. Então, o que que dá o produto interno desse com esse? É a primeira coordenada desse vezes a primeira coordenada desse, mais a primeira, a segunda desse, vezes a segunda desse, mais a terceira desse, vezes a terceira desse. Então, é 1 vezes 1, mais 1 vezes 0, mais 1 vezes 0. 1 mais 0 mais 0. O produto interno entre esses dois vetores vale 1. Produto interno é número, não é vetor, tá? Então é soma. É 1 vezes 1 mais 1 vezes 0 mais 1 vezes 0. Cuidado com isso. Produto escalar, eu falei que eu ia falar produto interno, mas é produto escalar. É a mesma coisa, mas eu quero manter essa nomenclatura correta. Produto escalar é um escalar. Escalar é número. Isso aqui é 1. Um pontinho aqui. Ou seja, isso aqui, né? Que é igual a isso, que é igual a isso, que é igual a isso vale 1. Ou seja, a raiz de 3 vezes cosseno de alfa é igual a 1. Ou seja, cosseno de alfa é 1 sobre raiz de 3. E aí eu te pergunto, qual é o ângulo alfa tal que cosseno dele vale 1 sobre raiz de 3? Nesse 1 aqui? Isso aqui eu posso pagar, né? Deixa eu apagar isso. Tá gravado de qualquer forma. O que a gente tinha era isso. D vezes produto interno, produto escalar com E1 é o D é isso e o E1 é isso. Certo? Deixa eu trocar esses números aqui de cor. 1, 0 e 0. O produto escalar entre dois vetores é a primeira coordenada desse vezes a primeira coordenada desse, então é 1 vezes 1 mais a segunda coordenada desse vezes a segunda desse, 1 vezes 0, mais a terceira desse vezes a terceira desse, 1 vezes 0. Então isso aqui dá 1 mais 0 mais 0. Então é 1. Certo? E aí a gente fez essa mesma conta de dois jeitos diferentes, né? Uma assim e outra usando normas. Como elas têm que ser iguais, a gente chega nessa igualdade.
Ou seja, alfa tem que ser o ângulo tal que o cosseno dele vale 1 sobre raiz de 3. E aí, é a hora que você vai lá no cigarro, abre aquela tabela de valores de cosseno que eu coloquei. Deixa eu ver se eu abro. Não sei nem se nela tem. Tabela de valores trigonométricos. Ela não tem, não. Então a gente tem que usar a calculadora. Você lembra como é que faz aquele truque da calculadora? Então vai lá na sua calculadora científica, vê se tem um D escritozinho lá. Alfa vai ser arco cosseno de 1 sobre raiz de 3, né? Que é a mesma coisa de cos menos 1 de 1 sobre raiz de 3. Cuidado que isso aqui não é potência, isso aqui é a inversa, tá? Na sua calculadora. Deixou a calculadora científica em Itabira. Nossa, erro imperdoável. Você, como estudante de engenharia de exatas, nossa, isso aí é pior do que o padre esquecer a Bíblia. Volta para Itabira, pega a calculadora e depois você, né, volta para São Paulo. Alguém lembra como é que faz isso aqui? E se sim, quanto dá? Pois é, Giovana, ninguém nunca imagina que o mundo entrará em catástrofe até ele entrar, né? Então, qual que é a única providência que você pode tomar com relação a isso sempre? A resposta é óbvia, né? Nunca saia de casa sem sua calculadora. Exatamente. É, ó, quem deu zero, errou. Errou feio, errou rude, porque isso aqui tem que dar 54,73. E aí deve ter coisas graus. Não precisa, você pode digitar na sua calculadora 1 barra raiz de 3, né? Isso. Ou você pode fazer isso também. Se você digitar assim direto, assim, 1 barra, dividido, né, calculadora, dividido por raiz de 3 também funciona. Porque se você fizer a divisão e depois for aplicar isso, vai ter que... Não, dá para fazer também. Dá para fazer também. Então, o que que isso aqui significa? Eu não sei se a calculadora do celular tem essa função cosseno inversa, mas se tiver, aí dá para fazer também. Então, o que que isso significa? Essa conta toda que a gente fez.
Claro, né, se você voltar ao problema anterior, significa que se você tem um cubo, e aí é um cubo qualquer, qualquer cubo, o ângulo que essa diagonal faz com essa aresta, também vai ser com essa, e também vai ser com a lá de trás, vale 54,7 graus. Qualquer cubo. Qualquer cubo. E isso tem umas implicações que eu poderia ficar falando aqui até. Por quê? Porque se você vai ser engenheiro, você se deparará com questões do tipo, qual que tem que ser o ângulo para tal coisa funcionar do jeito que eu quero, né? Quando isso acontece, isso está em que ângulo e tal. Quando tem tal ângulo, isso aqui se aplica sobre tal corpo, se aplica qual força e tal e tal. Ou, mais do que isso, né? Você pode, eu tenho certeza que nesse exato momento você está dentro de um quarto, né? Você está dentro de um quarto. E se você olhar em várias direções diferentes, você vai ver um monte de ângulos retos desse exato tipo aqui, né? Um ângulo reto aqui, outro aqui e outro lá embaixo. Não é verdade? É só olhar para cada quina do cômodo onde você está, né? É só olhar para cada quina de cada móvel do cômodo onde você está. Não é verdade? Ou então você mora num lugar muito esquisito. E como é que você mede o alinhamento entre essas três coisas aqui? Se a coisa está bem alinhada, é óbvio que esse ângulo que sai por aqui no meio, né? Aqui, o meu pincel verde que sai na diagonal desses três ângulos, faz 54,7 graus com os outros três pincéis que estão aqui, né? Enfim. Pensa nisso aí e tenta usar isso para ver se a sua casa é torta. Ou não, né? Porque se descobrir que você mora numa casa que está torta, é muito triste. Seguindo em frente, eu finalmente posso começar a falar em projeção ortogonal. O que você entende por projeção? É claro, é projetar alguma coisa, né? Remete à ideia de projétil, de algo que está numa posição e produz uma espécie de cópia deformada sobre outro objeto, né? Ortogonal é aquela coisa, né? Ortogonal é o que faz ângulo de 90 e tal. Então, quando nós falarmos agora em projeção ortogonal, eu espero que você pense numa espécie de sombra, tá? Então, você poderá ler o que está aqui na parte
página 6 da aula 10 e 11, definição 3.1. Dados dois vetores V e W, vamos inventar vetores V e W aqui. Esse aqui vai ser o meu vetor V. E aqui vai ser o meu vetor W. Eles não são ortogonais um ao outro, né? Esse ângulo não é 90, mas eu quero falar na projeção de V sobre W. Projeção de V sobre W. Então, tem que ser, né, algo que V produz sobre W. E aí nós vamos definir o seguinte. Você pode entender isso como pega esse ponto final aqui e considera essa reta que incide sobre W de maneira ortogonal. Aqui. O que eu ganho quando eu faço isso? Eu ganho esse pedaço aqui. Você percebe, espero que você esteja percebendo, que se eu colocar um sol aqui assim, né, isso aqui vai ser exatamente a sombra que o vetor V produz sobre W. Né? Se eu colocar um sol aqui, onde está a minha garrafa, projetando raios de luz aqui assim, né? Você percebe que essa coisa inclinada vai produzir aqui essa sombra. Sim ou não? Claro, né? Isso é evidente que sim. Então, esse vetor aqui é a projeção ortogonal de V sobre W. Né? Óbvio, é a projeção que V sobre W. Então, nós vamos escrever assim. Proj de projeção do vetor V sobre o vetor W. E aí a gente põe ele aqui embaixo. Exatamente como está aí na sua apostila. Né? Tem um desenho e tal. Então, como é que lê isso aqui? Projeção de V sobre W. Qual que é qual? É o que está em cima sobre o que está embaixo, claro. Então, é V sobre W. Projeção de V sobre W. É essa sombra aqui. Não tem como errar. Vou falar mais um pouquinho, depois eu falo para que isso serve. Qual que é a graça disso aqui? Vamos fazer uma conta. Nessa configuração aqui, como é que eu calculo geometricamente o vetor V menos proj de V sobre W? Que vetor é esse? Em outras palavras, eu estou falando aquela coisa, né? Se isso aqui for V e isso aqui for U, então U mais V é a diagonal aqui, né? Não sei se você lembra disso.
Você completa o paralelogramo e pega a diagonal dele para achar a soma. Lembra disso, né? Então, vamos fazer o seguinte. Esse mesmo comprimento para cá, aqui, se esse vetor é o proj de V sobre W, esse aqui, um pouquinho maior, vai ser o menos proj de V sobre W. Concorda ou não? Esse aqui é o menos proj de V sobre W. Vou omitir a setinha. Né? Por quê? Se esse é o U, então esse aqui é o menos U, e fazer V menos U é só somar esses dois, né? Esse é o menos U. E isso aqui seria V menos U. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu quero calcular isso aqui. Então, agora eu completo esse paralelogramo, né? Passo um paralelo a esse aqui, passo um paralelo ao V aqui, e V menos proj disso vai ser essa diagonal aqui. Não é verdade? Isso aqui não vai ser V menos proj de V sobre W. Eu vou começar a omitir as setinhas aqui por enquanto, porque senão fica muito sobrecarregado e aí atrapalha. Alguém não está entendendo o que eu estou fazendo? Agora, se você conseguiu me acompanhar até aqui, olha bem para o vetor preto, projeção de V sobre W, e V menos projeção de V sobre W. Você olha para esse desenho assim, considera esse vetor e esse vetor, o que você gostaria de poder dizer sobre eles, olhando para essa geometria? O que eles parecem ser? Vetores. Vetor não pode ser triângulo. Olha bem para esse e para esse, né? Exato. Não. No caso, esse vetor e esse vetor. Você percebe que, por esse desenho, eles têm cara de ser ortogonais, de fazerem 90 graus e tal, né? Ou seja, esse ângulo aqui ficou com cara de ângulo de 90 graus. Só no desenho. Só no desenho. E
isso de fato acontece. Quando eu tenho uma projeção, e aí, deixa eu escrever isso aqui. O que que eu quero? Proj de V sobre W. E, vou colocar em parênteses, V menos proj de V sobre W são ortogonais. Todo mundo consegue ler isso aqui, né? Deixa eu mais para baixo. Esse é o desenho que está na página 6 aí. Mais do que isso, você consegue ver que esse vetor aqui, projeção de V sobre W, e W tem a mesma direção, em particular o mesmo sentido também, né? Embora isso nem sempre precisa acontecer. Tem a mesma direção, porque eles estão na mesma reta, né? E quando dois vetores têm a mesma direção, a gente diz que eles são o quê? Quando eu tenho esse vetor e esse vetor, eles são o quê? Tem uma palavra, com P, paralelos. Isso. Então, o que você me diz de proj V sobre W e W? Paralelos, né? Eles têm a mesma direção, então são paralelos. Então, proj V sobre W e menos V proj V sobre W são perpendiculares e proj V sobre W é paralelo a W. Vou escrever isso aqui também, que essa informação também é importante. Só que eu estou sem espaço. Proj V e W e W são paralelos. Anota isso aí. Isso é importantíssimo.
Essas são as graças da projeção, né? Isso e isso. Só para a gente pensar um pouco, eu vou colocar uma pergunta. Isso aqui eu posso apagar, porque foi a primeira coisa que eu escrevi. Proj e V sobre W e W são paralelos, certo? Só que, professor, se eu te der esses dois vetores assim, eles são paralelos. São, porque a reta onde eles estão, né? A reta direção deles são paralelas. Perfeito. Mas só que esses dois aqui têm sentidos diferentes. É verdade. Então, dois vetores podem ser paralelos, mas terem sentidos diferentes. É verdade. Isso pode acontecer aqui no caso da projeção também? Pode. Claro que pode. Por exemplo, né, se eu te dar o vetor V assim, e o vetor W, quando eu escrevo para tentar fazer uma linha reta assim, você já deve ter percebido que o meu pincel dá um grito como se fosse uma alma penada sendo torturada, né? Afinal de contas, né, isso aqui é uma aula de matemática, né? Por que não haveria, né, tortura e sofrimento? Bom, esse é o vetor V e esse aqui é o vetor W. Assim, como professor de matemática, né, eu já tenho perfil para torturador e eu devo avisá-los que eu também sou filho de um sujeito que se formou dentista, que é outro tipo de torturador, né? É moderno. Então, é de família. Pois bem, vamos olhar para isso aqui. E aí eu te pergunto, como é que você descreve geometricamente a projeção de V sobre W? Proj de V sobre W, ponto de interrogação. Ó, eu nasci em 86, então sim, mas não discordo em tudo. Como é que você computa isso? Bom. No caso anterior, eu tinha dois vetores, e aí eu fiz isso, né? Peguei esse coisa ortogonal aqui, e aí a projeção era esse pedaço aqui. Ótimo. E nesse caso aqui, como é que eu faço? Como é que eu acho a sombra disso sobre isso que incide perpendicularmente? Exatamente, vai ser do outro lado. Então, eu vou ter que continuar a reta do vetor onde a sombra bate, né? E passar isso aqui. Ó, ela incidindo perpendicularmente aqui. A projeção, então, acontece aqui, né? Esse é o vetor projeção de V sobre W. E aí você observa o quê? Que ele é paralelo a W, mas não tem o mesmo sentido de W. Então acontece isso, mas e os sentidos? Pode ser inverso ou não. Né? Por que eu preciso fazer assim, bom? Porque se você for considerar, tentar julgar a sombra dele aqui e aqui, né, o ângulo que você vai obter, esse ângulo não é 90, né? Esse ângulo não é 90. Então, essa não vai ser a projeção ortogonal. A projeção ortogonal, né, só vai acontecer partindo desse ponto e incidindo ortogonalmente sobre a reta do vetor de baixo.
E aí valem aquelas mesmas coisas, né? Isso aqui vai ser V menos a projeção de V sobre W, e também vai ser ortogonal a W e tudo mais. Perguntas? O Sol vai ser sempre em cima para imaginar a sombra, né? Porque se mover o Sol, meu ver mudaria. Exatamente. Sol, né? Tipo assim, se você quer ter a intuição da, da projeção mesmo, né? Você vai pegar ele e vai colocar ele exatamente como se fosse um meio-dia, né? Na ponta, na, na ponta do seu vetor, que vai ser projetado, né? Então, claro, se você olha, já te responde, Giovanni, se você olha isso, é claro que a sombra vai ser só isso, né? Que isso? Isso aqui é didática. Você nunca mais vai esquecer disso aqui. Agora, Giovana, por que é interessante para mim conhecer projeção ortogonal? Ah, exato. E era isso que eu ia falar, né? Nossa, você lembra do cubo que eu falei agora há pouco? Que eu falei que tinha muitas aplicações? Pois é, isso aqui tem mais ainda. Por quê? Ah, você com certeza já viu isso aqui. Isso aqui é física básica, né? Imagina que isso aqui é um plano inclinado, né? Infelizmente já vi. Imagina que isso aqui é um plano inclinado, é um corpo sobre atrito, né? Aquela história toda sobre o qual atua a força da gravidade. Vou escrever ela aqui G e colocar uma seta, porque é uma força, força tem direção. Só que isso aqui é um plano inclinado, ou seja, tem um ângulo aqui, né, alfa, e você precisará considerar forças nessas direções aqui, não é isso? Qual que é essa força? Né? Qual que é essa força aqui? Vou chamar de F1, F2. Por que é interessante conhecer isso? Porque dependendo da grandeza do atrito aqui, isso aqui vai ficar parado ou vai descer, né? E se descer, vai descer com que velocidade, com que aceleração, vai depender dessa força. E essa força, naturalmente, depende dessa, né? Que é essa aqui da gravidade, essa força da gravidade, depende da massa também, né? Então, o que você precisará fazer? Agora, olha isso. Quando você calcula essa força nessa direção, o que você está calculando? Exatamente a projeção desse vetor G sobre essa direção aqui. Isso aqui vai ser a projeção disso sobre isso, ou não. Olha aqui, é só você olhar que é o mesmo desenho, né? G maiúsculo, pronto. Consegue.
Respondi a sua pergunta? E, claro, né, se vale nesse caso, vale em vários outros, né? Aliás, você passará muito tempo nos seus cursos de física decompondo forças. Imagina de novo que isso aqui é a força, né, proveniente da gravidade, e que você tem aqui um sólido com uma certa massa que está presa às paredes, digamos, por coisas assim. Imagina que isso aqui é uma corrente ou isso. Imagina que isso aqui é uma corrente ou uma corda, enfim. E aí, claro, né, você precisará calcular grandezas como força de tração, se isso aqui vai aguentar aí, enfim, eu não entendo muito da nomenclatura. E, naturalmente, isso aqui, né, vai se converter num problema de achar projeções, né? E aí, claro, a projeção disso sobre esse pedaço vai ser isso, né? Que vai ser a força, o pedaço dessa força que incide nessa direção. E aqui vai ser o pedaço dessa força que incide nessa direção. Parede torta aqui. Entenda que essa parede é reta, viu? E claro, e aí, claro, os físicos adoram complicar isso aqui, porque isso aqui pode ser mola, né? Isso aqui não precisa ser uma corrente, uma coisa rígida. E aí a coisa vai. Então é basicamente nesse contexto que você usa projeção. Esse é o contexto mais básico, né? É claro que em cálculo numérico lá do seu quarto período, que você provavelmente vai fazer comigo, porque sou só eu que dou essa matéria, lá também tem. Né? Isso aqui tem aplicações em contextos teóricos também. E aí? Como é que eu calculo de fato essa projeção? Bom, é aquela história de sempre. Se fosse em geometria plana tradicional, você teria problemas maiores. Como aqui nós trabalhamos em coordenadas, esses problemas são evitados e a gente passa a ter que fazer conta. E fazer conta é um negócio que você já tem hábito. Então, a projeção de V sobre W, eu não vou colocar setas para não ficar muito carregado, mas aqui são vetores. Não tem como falar de projeção sem ser de vetores. É isso aqui. É o produto interno de V sobre W dividido pela norma de W ao quadrado. Atenção. Produto escalar é número. Norma é número. Então, isso aqui é um número vezes o vetor W. Anota essa expressão. E a gente já faz uns exemplos.
Você tem que olhar é para minha mesa, não para minha cara, Lohan. Então, pois é, essa é a expressão. Então, vamos fazer um exemplo. Vamos tomar V como sendo o vetor 1, 3 e W como sendo o vetor 3, menos 2 e 1. São os mesmos vetores que eu usei na última aula para fazer um exemplo de, eu não me recordo mais o que. Bom, se você anotou isso aqui, eu vou apagar. Escrever isso aqui mais em cima. Exemplo, dois pontos. V igual a 1, 3. W igual a menos 2 e 1. Isso é meu filho chorando. Tá. O que eu quero? Eu quero projeção de V sobre W. Então, eu reescrevo aqui. É V produto interno W sobre norma de W ao quadrado vezes W. É um escalar vezes um vetor. O que dá o produto escalar de V e W? Ou seja, o que vem aqui? Calcula aí. Vai ser 1 vezes menos 2 mais 3 vezes 1. Então é menos 2 mais 3, que é 1. A gente calculou isso na última aula. O que é norma de W? Só norma de W. Raiz de 5. Né? Porque vai ser raiz de menos 2 ao quadrado, que é 4, mais 1 ao quadrado, que é 1. Raiz de 5. Só que aqui é ao quadrado. Então a diferença aqui é que é só o que está dentro da norma. Né? Sem a raiz, porque raiz quadrada ao quadrado, né, eles se cancelam. Então aqui fica 1/5 do vetor W. E só que o vetor W é aquilo lá, ó. Menos 2, 1. E como é que eu multiplico o número por vetor? É só multiplicar coordenada a coordenada. Isso aqui vai dar. Isso aqui vai dar menos 2 quintos, 1/5.
Tenta fazer essa conta aí e veja se dá algum problema para você. Você consegue ver que eles são paralelos, né? Afinal de contas, um é múltiplo do outro. Se você multiplicar isso por 5, você volta lá. Se você dividir aquilo por 5, você cai nesse. Então, vamos fazer um desenho disso. Preciso de O meu vetor U era 1, 2, 3. Aqui. Né? E o meu vetor W era -2 e 1. Então ele estava aqui. Esse aqui é o meu vetor V. E esse aqui é o meu vetor W. A minha projeção deu isso aqui, né? Que se você escrever em decimais, vai dar menos 0,4 e 0,2. Ele vai ser uma coisinha nessa direção com esses comprimentos, né? Deixa eu dividir isso aqui em 5 assim. Assim. Vai ser, acho que aqui assim. Não sei se vai dar para ver direito. Vai ser uma coisinha aqui, né? Pequenininha. Que satisfaz aquele desenho de antes, né? Se eu tomar essa sombra aqui, ele está logo ali embaixo. Perguntas?
Então, eu vou avançar para o exemplo 3.3, que está na página 7. No entanto, eu não vou demonstrar que isso aqui é fato, mas eu vou fazer o seguinte. Se V por esse vetor aqui, V1, V2, W foi esse vetor, W1, W2, no plano, né? Então, a área do paralelogramo área do paralelogramo de lados I é dado pelo seguinte. Módulo do determinante da matriz 2 por 2, V1, V2, W1, W2. Isso aqui é um módulo, tá? E determinante é um número, então módulo desse número. Anota isso aí. Esse é o exemplo 3.3. Para mostrar que isso aqui de fato é verdade, a gente precisa usar projeção. E aí é o que eu recomendaria você ler, o exemplo 3.2 e a resolução do 3.3, né? Porque aqui eu vou fazer só um exemplo. Ou seja, é só pegar as coordenadas dos vetores, colocar em colunas, calcular esse determinante. Como é a área, tem que ser positivo. Pronto. Ah, tem que ser em coluna? Não necessariamente. Como você já viu, o determinante de uma matriz e o determinante da transposta de uma matriz são a mesma coisa, né? Se eu escrever aqui em linha, eu estou falando da transposta dessa matriz. Então tem que dar a mesma coisa, não precisa nem lembrar se é linha ou coluna. Isso é só no plano. Tá? Como assim? Vamos fazer um exemplo disso. Vamos voltar naquele mesmo, os dois vetores. Eita. Os vetores eram 1, 3, estava aqui, e menos 2 e 1, né? Menos 2 e 1, ele estava aqui. Acho que é fácil verificar. Acho que é fácil você ver, aliás, que o paralelogramo que eles formam é esse, né?
E, portanto, a que área eu estou me referindo? A essa área, né? E aí eu te pergunto, que área é essa, né? Esse ângulo aqui não é reto, não é 90 graus. E aí, se fosse calcular a área disso via geometria normal, nossa, você ia ter uma trabalheira, ou você ia usar aquelas fórmulas esquisitas. Tal. Agora, quando eu caio em geometria analítica, esse é o vetor 1, 3 e esse é o vetor menos 2 e 1, é só eu usar isso aqui, né? Que está demonstrado por que isso é verdade aí no seu exemplo 3.3. A área desse paralelogramo aí vai ser módulo do determinante dessa matriz aqui. 1, 3, menos 2 e 1. Ou seja, vai ser módulo de... O que é determinante disso aqui? É 1 vezes 1, menos 3 vezes menos 2. Isso aqui dá 1, né? E isso aqui vai dar menos 6. Menos 6 com o menos na frente é mais 6. Isso aqui é 1 mais 6 num módulo, né? E, portanto, isso aqui dá... Tá certo isso? Menos 6 com menos na frente fica mais 6. Que é isso menos isso. Então, é 1 mais 6, que é módulo de 7, que é 7. Qual que é a área daquele paralelogramo? 7. Cuidado com esse menos, viu? E aqui, claro, né? Se você tiver colocado linha no lugar de coluna aqui, vai dar a mesma coisa, porque é isso menos isso, né? Você vai trocar a ordem aqui, então nem precisa preocupar em memorizar nada. Então, a área desse paralelogramo, 7. Que é mais uma aplicação de determinante que é meio inusitada, né? Para que serve determinante? Serve para muita coisa, inclusive para calcular área. E nesse momento, se você está achando que isso aqui é tudo inútil, já fique avisado que não é. Por que precisa estar no módulo se vai ser área? Por causa do seguinte. Vamos trocar esse número aqui, né? E aí eu estou considerando outro vetor, vai ser o vetor 2 e 1. 2 e 1 vai ser esse vetor aqui. Né? Então, o meu paralelogramo muda. Ele vai ser esse, correto? E aqui agora eu desconsiderei isso, né? Isso aqui agora não existe mais. Esse é o vetor 2, 1 e esse é o vetor 1, 3. A área que eu quero, então, é essa, né? Só que para calcular aquela área ali, então é só pegar esse vetor aqui, 1, 3, esse outro 2, 1. Para não ficar esquisito, eu vou usar, colocando em lins. 2, 1. Agora calcula esse determinante. Calcula sem módulo. Isso aqui vai dar o quê?
diagonal principal, 1 vezes 1, menos a diagonal secundária, né? Como se diz por aí. 3 vezes 2. 3 vezes 2. Isso aqui vai dar 1 menos 6, que é menos 5. Exato. Como não existe área negativa, né? E a gente é civilizado, a gente põe um módulo nisso aqui. Então, é o módulo de menos 5, que é 5. Então, a área dessa aqui, a área laranja, 5. Uma forma de você verificar por que que isso é verdade é porque isso aqui, essa área sombreada, ela acontece aqui também, né? E essa área aqui acontece aqui também, né? Então, passa a ser só a área de um quadrado e tal. É basicamente o argumento que está lá no texto, mas não com essas palavras. Perguntas? Bom, se nós não temos perguntas, então eu sugiro que você baixe o arquivo que está no Cigar que eu coloquei essa semana, com a aula 13, se não me engano, ou 12, para você ter presença essa semana. Se você baixar ele depois da sexta-feira, você vai ser considerado ausente. No mais, acessem o Google Class para isso, aula 12. Acesse o Google Class para manter um contato com os tutores, e aí esperamos que isso sirva de estímulo para você continuar estudando, né? Eu acho que tem tutor, eu acho não, tenho certeza, também terá tutores de cálculo 1, né? Se a sua professora ou professor não falou disso ainda, cobre deles, porque, porque os tutores vão estar lá disponíveis para vocês. Tem sim, pois é. E aí, é porque são as matérias mais pesadas, né? Do seu primeiro período, se você está ingressando agora. Cálculo 1, Física 1, GAAL e eu acho que Programação, né? Então, para Cálculo 1 e GAAL, você já tem essa tutoria. Eu não sei se Física 1 terá também, mas a gente está tentando manter as mesmas vias facilitadoras para que você não se sinta estimulado a não estudar, né? Por mais que o ritmo esteja lento, por mais que as coisas estejam difíceis, né? Tá difícil para todo mundo. Então é isso aí. Qualquer coisa você manda um e-mail. Eu recebi muito e-mail de dúvida sobre as presenças, e aí eu já expliquei mais de uma vez. Você tem presença na semana que você acessou o arquivo da semana, né? E se você vier perguntar se dá para abrir uma, se dá para te dar presença numa determinada semana, porque se acessou depois, mas eu estou acessando e tal,
porque você é uma pessoa linda, tal, porque você é muito cheiroso, porque você, né, você é uma pessoa espetacular, assim, se dá e tal. Não, pensa se, pensa se dá para levar isso adiante para todo mundo, né? Já que vocês são todos lindos e bem cuidados. Não dá. Então, né, para a gente manter um certo princípio de isonomia, acesse o material da semana na semana. Se não tem material na semana, eu pretendo continuar a dar presença para todo mundo. Tudo certo. Vai piorar, tá? Eu, no caso, né? Eu vou ficando mais doido conforme eu ganho intimidade com a turma. Bom, nós continuamos então na terça-feira que vem, tá? Se Deus quiser. Fique em casa. Tchau para vocês.